No Palavra de Salvação de hoje, nós vamos dar continuidade à reflexão a partir do capítulo 16 do Evangelho escrito por Lucas, que é o que a igreja nos propõe para este 26º domingo do tempo comum. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, diz o seguinte: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação. Este é um tipo de leitura que, se nós tentarmos refletir de uma maneira muito superficial, essa palavra acaba deixando de ser uma palavra de salvação e torna-se uma palavra de confusão. Para fazermos uma interpretação correta, uma interpretação eficiente, uma interpretação com propriedade deste trecho que a igreja nos propõe, nós precisamos conhecer um pouco do contexto histórico, um pouco dos costumes da época em que essa história foi contada, em que Jesus contou essa história. Naquela época existia entre o povo simples uma fome, uma sede muito grande por justiça. E essa justiça consistia em castigar os ricos. Para eles, todos os ricos eram maus. Todas as pessoas que enriqueciam à custa do pobre, oprimindo, tirando do pobre aquilo que lhes pertencia. Então existia entre eles essa vontade, tanto que as pregações de alguns escribas, os ensinamentos nas sinagogas, passavam por aí. Passavam por esta ótica de que o rico um dia seria castigado. Se nós lembrarmos lá no comecinho do Evangelho de Lucas, quando Nossa Senhora entoa o cântico do Magnífica, nós já encontramos ali um sinalzinho desse pensamento, um exemplo desse pensamento da época. Quando ela diz: sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Então, na mentalidade do povo, os ricos um dia seriam duramente castigados. Também, na mentalidade do povo daquela época, assim como nós hoje temos os nossos santos intercessores, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, como o principal deles, também naquela época o povo judeu tinha em Abraão um intercessor. Porque Abraão era o pai do povo de Deus. Abraão, como diz o livro do Deuteronômio, era amigo de Deus. Então eles acreditavam que Abraão era aquela figura que estava junto de Deus, estava no céu, e poderia interceder em favor do povo, inclusive daqueles que fossem condenados ao inferno. Então,
É a partir deste contexto, é a partir desta visão do povo que Jesus conta esta parábola. Então é importante a gente entender que Jesus não tinha nada contra o rico daquela época. Que Jesus não, através dessa parábola, não está condenando os ricos e elevando os pobres. Mas vamos ler a parábola parte a parte e a gente vai entendendo. A parábola começa dizendo o seguinte: havia um rico que se vestia muito bem e dava festa todos os dias, e um pobre chamado Lázaro, que ficava na porta do rico. O rico não tem nome, o pobre tem nome. É Lázaro. A palavra Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. Então essa informação nos diz o seguinte, que Deus está sempre do lado daquele que precisa. Deus está sempre do lado do carente que clama por justiça. Deus está sempre do lado daquele que é desfavorecido. Não que ele não ouça a oração do rico, ele ouve, mas a gente deve lembrar aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus, lá entre os capítulos 5 e 7, no Sermão da Felicidade, quando ele diz o seguinte: quando vocês rezarem, não façam em praça pública para serem vistos, porque quem faz isso já recebeu a sua recompensa. Então Jesus está do lado daqueles que se sentem inferiorizados, daqueles que realmente têm a consciência de que necessitam da ajuda de Deus, e não daqueles que já se julgam autossuficientes. E na parábola, o rico é aquele que tem tudo. O rico é aquele que se veste bem, que tem comida de sobra, que dá banquete todos os dias, a ponto do pobre poder se alimentar com as migalhas que caem de sua mesa. Por isso que Jesus nomeia o pobre com esse nome, Lázaro, aquele a quem Deus ajuda. Mas continuando a parábola, diz que todos dois morreram. O pobre foi levado pelos anjos para junto de Abraão, que, como nós já vimos no começo, Abraão é aquele que está ao lado de Deus, é o intercessor, é o amigo de Deus. E o rico foi levado para o inferno. Mas por que o pobre foi para o céu? Por que o rico foi para o inferno? O pobre Lázaro era bom? Onde é que diz no Evangelho as atitudes bondosas, as ações de caridade, os gestos de bondade que Lázaro teve, que Lázaro fez? Em nenhum lugar. Simplesmente diz que Lázaro estava sentado na porta do rico. E por que o rico foi para o inferno? Porque era mau? Mas onde é que diz no Evangelho que tipo de maldade o rico cometeu? Ele era um sonegador, ele era um ladrão, ele era um assassino, ele mandava bater em Lázaro todo dia, expulsá-lo de sua porta? Não. Em nenhum lugar nessa parábola diz, em nenhum lugar dessa parábola nós encontramos nem atitudes maldosas do rico e nem atitudes bondosas de Lázaro. Mas então qual é o objetivo da parábola? Porque, numa primeira vista, numa visão bem superficial, nós podemos achar que Jesus, com essa parábola, condena todos os ricos ao inferno e eleva todos os pobres ao céu. Hoje, nós temos uma mentalidade assim, de que existem ricos bons e ricos maus, assim como existem pobres bons e pobres maus. Pensando dessa maneira, nós concordamos, veja bem, quando nós aceitamos que continue existindo ricos bons e continue existindo pobres bons, nós concordamos com a mentalidade da disparidade social, ou seja, da diferença enorme, da diferença abissal de padrões de vida e de distribuição de riquezas, de distribuição de bens e recursos. E não é isso que Jesus quer. Então o objetivo dessa parábola é justamente esse: condenar, expor a visão de Deus a respeito desta má distribuição de recursos que existe hoje e que já existia também naquela época. A palavra de Deus é viva e é sempre atual. Então, os problemas sociais que existiam no tempo de Jesus existem hoje também, talvez com outras máscaras, com outras roupagens, mas são os mesmos.
Hoje existe muita, e nós sabemos disso, isso não é novidade, e nem vai servir de assombro, existe muita desigualdade social. Nós sabemos que 80%, isso são dados comprovados, 80% dos recursos do planeta são consumidos por apenas 1/4 da população mundial. E os outros 3/4 sobrevivem como? Então é justamente essa desigualdade, essa disparidade que Jesus quer condenar, que Jesus quer denunciar com esta parábola. Então o rico é condenado ao inferno não porque ele tenha cometido alguma maldade, mas simplesmente pelo fato de ser rico. É importante a gente lembrar também que quando ele pede a ajuda de Abraão, Abraão diz que existe um abismo enorme entre eles. Que abismo é esse? Esse abismo de que a parábola fala é exatamente essa distância que existe entre o pobre e o rico. A pessoa, quando vai enriquecendo, quando vai acumulando riquezas, quando vai acumulando poder, quando vai acumulando liberdade, como nós falávamos na reflexão do domingo passado, ela vai se isolando, ela vai se afastando, ela começa a pertencer a um grupo que está muito distante do outro grupo, que é o grupo que menos tem, o grupo que menos pode. Então, esse isolamento, esse abismo, é a própria riqueza que causa, é a própria riqueza que constrói, que produz. A palavra também fala no começo que o rico dava banquete todos os dias, enquanto que Lázaro se alimentava das migalhas. Também fala que o rico se vestia com roupas finas, enquanto que Lázaro, a gente subentende que Lázaro estava seminu, porque se ele estivesse vestido dos pés à cabeça, é bem provável que os cachorros não teriam como lamber as suas feridas. Enquanto um se vestia bem, o outro estava seminu, doente, machucado. E enquanto o outro se alimentava bem e dava banquetes todos os dias, que a parábola não fala só que o rico se alimentava bem todos os dias, mas dava banquete. A gente sabe que um banquete é diferente de uma refeição normal. É muita comida, é muita bebida, e isso todos os dias. No plano de Deus não deveriam existir os ricos e os pobres. O plano de Deus é de que todos fossem iguais. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós encontramos um exemplo de partilha nas primeiras comunidades. A igreja de Jerusalém, o povo de Jerusalém estava passando um momento muito difícil, de muita fome. Então Paulo viajava pelas outras comunidades cristãs, pegando ajudas para mandar para a igreja de Jerusalém. E ele dizia o seguinte: aquilo que hoje é supérfluo para vocês vai suprir a carência dos irmãos de vocês. Da mesma forma que aquilo que um dia será supérfluo para eles poderá suprir a carência de vocês. Lá no livro de Neemias, no Antigo Testamento, depois que a cidade de Jerusalém é reconstruída, o muro é reerguido, então eles fazem aquela celebração em praça pública, e Neemias diz o seguinte: comei das gorduras e bebei das doçuras, mas repartam com quem não tem. É isso mesmo, nós podemos usar da melhor maneira tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que nós conseguimos adquirir, mas não podemos esquecer que existem pessoas que nada têm. Por isso que o rico é condenado ao inferno não por ter cometido alguma maldade, mas simplesmente pelo fato de ser rico. De que maneira nós podemos colocar em prática esta parábola, este ensinamento que a igreja nos oferece neste domingo? Será que nós devemos sair por aí como Robin Hoods, roubando dos ricos para dar aos pobres? Será que nós devemos usar de violência? Não. A atitude do cristão é a atitude de denunciar as injustiças. Isso nós devemos fazer nas nossas comunidades, nas nossas igrejas e também no meio político. A atitude do cristão também deve ser aquela de modificar o seu coração de rico, porque no íntimo todos nós temos um desejo de ser ricos, um desejo de ter mais, um desejo de repente não ser um empregado, mas ser patrão,
para não se submeter a regras e sim ditar as regras, para não ser mandado e sim mandar. Então são essas duas práticas básicas que nós devemos tentar colocar no nosso dia a dia a partir disso que a igreja nos ensina hoje. Modificar o nosso coração de rico e denunciar as injustiças. E no finalzinho da parábola, existe um outro ensinamento que sai um pouquinho dessa questão da desigualdade social. Quando Lázaro pede, o rico pede que Lázaro vá visitar seus irmãos. E Abraão diz, eles já têm Moisés e os profetas. Essa expressão Moisés e os profetas servia para identificar as Sagradas Escrituras dos judeus, o Antigo Testamento. Então Abraão queria dizer, eles já têm a Bíblia, eles já têm a Palavra de Deus. E naquele momento, Abraão diz que se eles não acreditam nisso, não adianta nem o morto aparecer a eles. Nós podemos tirar daqui também uma crítica àquelas pessoas, vou usar essa palavra mesmo, crítica, aquelas pessoas que fundamentam sua fé só em acontecimentos sobrenaturais, só em milagres extraordinários. Triste de quem fundamenta sua fé só naquilo que é sobrenatural, só naquilo que é extraordinário, e esquece de se apegar a Deus, de se unir a Deus, de estar em sintonia com Deus através da sua palavra. O 26º domingo do tempo comum, este domingo que nós estamos refletindo, neste ano de 2013, coincide com o último domingo do mês da Bíblia. Então, Abraão nos diz, Jesus nos diz, nós já temos Moisés, os profetas, nós já temos a palavra de Deus. E é nela que nós devemos acreditar. Quem não aceita Moisés e os profetas, quem não aceita a palavra de Deus, de nada adianta que um morto ressuscite. Para nós hoje, se nós não aceitamos a palavra de Deus, nós também não aceitamos o Filho de Deus, que é o Cristo ressuscitado. Quem não aceita o Antigo Testamento não aceita o Novo, e o Novo é Cristo ressuscitado. Neste último domingo do mês da Bíblia, nós estejamos atentos a tudo que a palavra de Deus tem para nos propor e para nos ensinar. E nesse domingo, especificamente, ela nos convida a termos um coração não de pobre e também nem de rico, mas um coração que saiba partilhar. Que nós não tenhamos atitudes egoístas, mas que nós saibamos usar da melhor maneira aquilo que a vida nos dá, aquilo que vem até nós como dom de Deus, mas que nós saibamos também partilhar tudo o que temos.